nós começamos esses estudos sobre a vinda do Senhor, observando que a Bíblia fala de duas vindas. Para nós, a primeira vinda já passou, é história. Mas a segunda vinda ainda é futura. E observamos que o Novo Testamento deixa bem claro que há duas etapas, dois aspectos distintos desta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Notamos também que haverá um intervalo de vários anos entre estas duas etapas. Em primeiro lugar, teremos o que chamamos de o arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo descerá do céu e nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. É o arrebatamento. Pelo menos 7 anos mais tarde, o Senhor virá até a terra. É a sua segunda vinda à terra. Às vezes chamamos isto de a sua manifestação, quando ele se manifestar. Hoje, gostaria nesta primeira parte de considerar mais de perto este arrebatamento. E depois do intervalo, se Deus permitir, veremos como Deus vai continuar a sua obra aqui na terra, depois do nosso arrebatamento. Para isto, vamos ler algumas passagens no Novo Testamento, começando em João capítulo 14. João capítulo 14, vamos ler a partir do primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estas são algumas palavras que o Senhor Jesus falou na noite em que ele foi traído. Reparem bem o terceiro versículo. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. 1 Coríntios e o capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 51. Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mais uma passagem só em 1 Tessalonicenses, e o capítulo 4. 1 Tessalonicenses e o capítulo 4. Vamos começar no versículo 13.
quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus possa dar entendimento a cada um de nós para compreender o ensino da sua palavra. Temos lido nessas passagens deste arrebatamento. Começando em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, poucas horas antes da sua morte, ele deixou a promessa: se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Prometeu que voltaria e explicou o motivo. Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Este versículo é a primeira menção do arrebatamento na Bíblia. O Velho Testamento não fala deste arrebatamento. Fala sim, e muito, da segunda vinda de Cristo à Terra. Mas o arrebatamento não foi revelado no Velho Testamento. É por isso que em 1 Coríntios 15, o arrebatamento é chamado de um mistério. Algo que foi oculto nos propósitos de Deus e realmente nas páginas do Novo Testamento. A primeira coisa que eu gostaria de observar a respeito deste arrebatamento é que o Senhor Jesus Cristo virá em pessoa. Ele não vai mandar um anjo nos buscar. Também ele não vai ficar no céu esperando a nossa chegada. Acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 4 que o mesmo Senhor descerá do céu. Ele mesmo virá. Foi isto que ele prometeu. Ele disse: se eu for, virei. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu gosto de pensar neste fato, que qualquer dia destes, o meu Salvador vem me buscar. Nisto vemos o quanto ele nos ama. Seria uma grande coisa se ele simplesmente nos chamasse. Seria uma maravilha se ele mandasse um anjo nos buscar. Mas nada pode comparar com isso. Em pessoa, ele virá. Um dia destes, ele vai deixar o trono lá no céu. Vai descer. E nós subiremos para encontrar com ele nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4 nos conta mais alguma coisa a respeito deste arrebatamento. Ele virá em pessoa com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus.
A palavra traduzida alarido é realmente um termo militar. Significa uma palavra de comando, de ordem. Um mandamento, uma ordem de uma autoridade. Alguns pensam que quando o Senhor Jesus descer do céu para nos buscar, Ele virá com alarido, com esta voz de autoridade, mandando Satanás e seus seguidores a se retirarem. Porque você lembra que na Bíblia, Satanás é chamado de o príncipe da potestade dos ares. E exatamente naquele lugar, naquela esfera, lá nos ares, que nós vamos encontrar com o Senhor. E alguns pensam que este alarido é a voz de autoridade do Senhor, expulsando Satanás e as suas hostes malignas daquele lugar, para não perturbarem o nosso encontro com Ele. Pessoalmente, eu acho que o significado deste alarido é útil. Ele não se preocupa com Satanás numa hora destas, mas quando ele descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, é uma voz de autoridade para nos chamar ao seu lado. É uma ordem do nosso comandante, do nosso Senhor, mandando-nos subir ao encontro dele. Mas de qualquer forma, o que há de acontecer naquele dia é este fato maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo, o mesmo que uma vez foi crucificado, o mesmo Jesus virá até os ares, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados. Em seguida devemos observar como acontecerá do nosso lado. Ouvindo esta voz do Senhor, diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com Ele. Veja bem a ordem. O Senhor sai do céu e ao descer até os ares, Ele chama com voz de autoridade, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como naquele dia quando Ele se colocou em pé diante do sepulcro de Lázaro. Lembra como Lázaro estava morto há 4 dias, e o Senhor mandou que tirassem a pedra da boca da sepultura, e lá dentro estava o defunto de 4 dias. E o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora, ressuscitou. Assim será no momento da sua descida do céu, com alarido. Ele falará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos responderão àquela chamada. E nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. Isto é, juntamente com os mortos que ressuscitaram. E juntos, os Cristo, agora ressuscitados, e os vivos, agora arrebatados, juntamente vão subir para encontrar com o Senhor lá nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando voltamos para 1 Coríntios 15, notamos mais alguns detalhes. 1 Tessalonicenses 4 apenas conta
que os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas quando voltamos para 1 Coríntios 15, aprendemos algo mais. Lembra-se em 1 Coríntios 15 que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que ficamos vivos até aquele dia, seremos transformados. Tessalonicenses dizem que os mortos ressuscitariam. Coríntios acrescenta que vão ressuscitar incorruptíveis. Tessalonicenses nos contou que os vivos serão arrebatados. Em Coríntios aprendemos que antes de sermos arrebatados, seremos transformados. Ainda em 1 Coríntios 15, vemos como será esta transformação. Ele diz que isto que é corruptível terá de revestir-se da incorruptibilidade. E isto que é mortal terá de revestir-se da imortalidade. Os vivos são mortais. Vamos morrer um dia. Os que já morreram, o seu corpo vai voltando ao pó. É corruptível. Mas os mortos serão incorruptíveis e os vivos serão transformados, este mortal, revestindo-se da imortalidade, e assim transformados, subiremos para encontrar com o Senhor. E tudo isto acontecerá num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15 diz isto, acabamos de ler. Num abrir e fechar de olhos, no tempo que você leva para piscar, tudo isto acontecerá. Primeiro, os mortos ressuscitarão. A corruptibilidade dará lugar à incorruptibilidade. Depois os vivos serão transformados. Este corpo mortal será revestido da imortalidade. E juntos com os mortos ressuscitados, incorruptíveis, seremos todos juntos, arrebatados, e encontraremos com o Senhor além da lua. Tudo isto num piscar de olhos. Eu não sei quanto tempo os astronautas levam para chegar à lua, mas eu sei que nós vamos mais longe, e em muito menos tempo. Num piscar de olhos, sairemos daqui e estaremos ali no céu. É importante pensar nesta transformação que há de acontecer. É necessário por causa do pecado. Quando Deus no começo criou o primeiro ser humano, Ele criou uma alma vivente. Lembra-se isto no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Deus soprou nas narinas daquele homem o fôlego de vida, e Adão tornou-se alma vivente. Não uma criatura moribunda, não uma criatura que nasce já condenado a morrer, mas alguém que poderia viver eternamente, desfrutar alegrias da presença de Deus. Mas você conhece bem a história, como ele pecou. Tanto Adão como Eva desobedeceram a palavra de Deus e o pecado entrou. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte. E quando o pecado entrou, atingiu o ser humano
em todas as partes do seu ser. Atingiu a sua alma. Vemos isto quando Deus chegou no jardim à procura daquele homem. Deus entrou no jardim perguntando: Adão, onde está? E Adão estava escondendo entre as árvores do jardim. Era estranho. Antes Adão gostava da presença do Senhor. A sua alma se deleitava em comunhão com Deus. Mas agora, tudo mudou por dentro. Os desejos da sua alma já eram diferentes. Ele não queria a presença do Senhor. Ele queria fugir, queria estar mais longe. O pecado atingiu a sua alma. O pecado atingiu também o seu corpo. Ele tornou-se uma criatura mortal. E o dia chegou quando Adão morreu. E todos nós nascemos neste mundo, sofrendo as consequências daquele pecado de Adão e Eva. Nós nascemos pecadores. Não por culpa nossa. Nascemos assim. Arruinados pelo pecado. A Bíblia deixa isto bem claro, que nascemos em pecado e somos por natureza filhos da ira e da desobediência. E por natureza cada um tem desviado de Deus, impulsionado pela sua natureza pecaminosa. Mas Deus preparou para nós uma salvação. E muitos aqui já têm recebido esta salvação. Graças a Deus que todos podem receber, porque Jesus Cristo veio e morreu pelos pecadores. E quem crê nele, recebendo-o como seu Salvador, recebe a salvação. O apóstolo Pedro descreve isto como a salvação da nossa alma, em 1 Pedro capítulo 1. Crendo nele, alcançamos o fim da nossa fé, isto é, a salvação das nossas almas. Muitos de nós aqui já temos isto. Podemos dizer com Paulo e com muitos outros, somos salvos. E temos a plena certeza que quando o Senhor Jesus vier arrebatar os seus, nós iremos. Porque somos dele, somos salvos. Apesar disto, ainda as consequências do pecado no nosso corpo, já temos a salvação da nossa alma, mas conforme Romanos capítulo 8, ainda esperamos a redenção do corpo. O que é isso? Nós somos salvos. Esse corpo agora pertence a Deus, mas ainda sofre os efeitos do pecado. Envelhecemos. Com o passar do tempo, os cabelos começam a mudar de cor ou até desaparecem. Começamos a sentir neste corpo que não temos a força que outrora tivemos. E o corpo vai enfraquecendo. Até um dia, ele vai tombar vítima da morte. Não foi assim o propósito de Deus, mas isto é a consequência do pecado, o efeito do pecado no nosso corpo. Não dos nossos próprios pecados, mas sim do princípio do pecado, que tirou do homem a sua imortalidade, que tornou o ser humano uma criatura mortal.
destinado a morrer. Mas um dia, todo sinal e todo efeito do pecado será removido. E para nós isso acontecerá no momento do arrebatamento. Quando ele descer até os ares, ele vai chamar os seus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós que ficarmos vivos até aquele dia, seremos transformados. Este corpo será redimido, livre dos efeitos do pecado, e transformados, seremos arrebatados. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele explica esta transformação. Ele diz em Filipenses capítulo 3, e no versículo 21, que naquele momento, este corpo abatido será transformado, feito semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Imagine, meu irmão, este corpo abatido, transformado num piscar de olhos, feito semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa eu gostaria de destacar. Não pense que assim você perderá a sua identidade. Muitas vezes, cristãos perguntam: quando nós chegamos lá no céu, será que nós vamos conhecer os outros irmãos? Vamos nos conhecer uns aos outros? Não tenha dúvida quanto a isso. Esse corpo será transformado, sim. Todo sinal de pecado e todos os efeitos do pecado serão eliminados. Mas você não vai perder a sua identidade. E eu creio bem claro que quando formos arrebatados e encontrarmos com o Senhor nos ares, encontraremos também com todos os salvos e conheceremos a todos. Você lembra naquele dia, quando o Senhor Jesus subiu no monte e levou consigo Pedro, Tiago e João? E lá no cume daquele monte, ele foi transfigurado perante eles. A sua aparência mudou. Ele era Deus, mas ninguém percebeu isto. A sua divindade estava escondida atrás de um corpo de carne e osso. Parecia ser um homem apenas, um homem bom, mas era mais do que homem. Ele era Deus manifesto em carne. E quando subiu naquele monte, levou Pedro, Tiago e João, e por alguns instantes manifestou a sua glória. Deixou transparecer a sua glória. Moisés apareceu naquele monte. Elias também apareceu. Lembra o que Pedro falou? Emocionado, Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias. Ele nem sabia o que estava falando. Não devia ter falado uma coisa dessas, colocando o Senhor Jesus, Deus manifesto em carne, no mesmo nível com os seus servos Moisés e Elias. Foi repreendido por Deus por assim falar. Mas veja um detalhe. Moisés havia morrido séculos e séculos antes de Pedro nascer. Pedro nunca viu Moisés. Elias, ele nunca morreu, mas ele foi arrebatado muito antes de Pedro nascer, séculos antes. Mas naquele momento,
Então, logo que Elias e Moisés apareceram, sabia, este é Elias, este é Moisés. Naquele momento, vemos uma previsão de como será no céu. Uma previsão da glória. E baseado nisto, eu tenho certeza absoluta que logo que eu chegar no céu, conhecerei o meu Senhor Jesus. Me ocuparei com Ele. Também eu vou conhecer imediatamente o apóstolo Paulo, Pedro, Elias, Moisés, Abraão, todos. Eu acho que nós vamos nos prostrar perante aqueles pés que ainda têm os sinais dos pés. Baseado naquilo que lemos em Apocalipse capítulo 5. Vamos lançar as nossas coroas aos seus pés. Aliás, Apocalipse capítulo 4. Mas tem um detalhe que gostaria de destacar aí. Nós acabamos de observar que quando o Senhor descer do céu, com alarido, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, nós que ficarmos vivos, naquele momento do arrebatamento, nem todos os mortos ressuscitarão, nem todos, apenas os que são de Cristo. E naquele momento do arrebatamento, nem todos os salvos, aliás, nem todas as pessoas vivas subirão, apenas as pessoas salvas. Será um momento de separação, tanto para os mortos como para os vivos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que morreram sem Cristo permanecerão no sepulcro. E no mesmo instante, os vivos que pertencem a Cristo subirão, e os vivos que não pertencem a Cristo ficarão. 1 Coríntios 15 diz isto bem claro. Ele disse que os mortos ressuscitarão, mas cada um por sua ordem. Cristo ressuscitou. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Agora pense um pouco no que isso vai significar. Dentro do arrebatamento, todos que morreram em Cristo, desde Abel até aquele momento, ressuscitarão. E os demais mortos, conforme lemos em Apocalipse 20, não ressuscitarão por mais de 1000 anos. Vão ressuscitar, sim, mas mais de 1000 anos depois da ressurreição dos salvos. Mas entre os vivos, a separação será impressionante. Imagine como será se ele viesse agora, antes de terminar esta reunião. Cada um que é salvo aqui subiria num piscar de olhos. E cada um aqui que ainda não é salvo simplesmente ficaria sentado no seu banco. Aconteceria com tanta rapidez que você não veria o salvo subir, mas ia perceber a falta dele. A saída nossa daqui não ia danificar o teto. Passaremos e subiremos, e os que não são salvos ficarão. Eu imagino que será um dia de muita confusão. Muita gente não vai saber o que aconteceu.
Muitos vão saber. Você vai saber, se você não é salvo ainda, e já ouviu este ensino da palavra de Deus, quando todos os salvos de São Joaquim desaparecem, e você escutar as notícias pela televisão, ou ler o jornal no dia seguinte, e ver que o que aconteceu em São Joaquim aconteceu em Orlândia, em todo o estado, no país inteiro, no mundo inteiro. Eu gostaria de saber, e às vezes fico pensando, como serão as manchetes dos jornais no dia seguinte? Que dirão, como explicarão o desaparecimento de tantas pessoas de uma vez só? Será que alguém vai desconfiar, saber o que aconteceu? Mas terminando esta primeira parte, eu digo para você, se ainda não é salvo, para pensar seriamente nisso. Porque não estamos simplesmente apresentando um ensino, estamos falando de fatos. Não estamos apresentando o ponto de vista de uma igreja. Estamos dizendo o que está escrito na Bíblia, na minha Bíblia, na sua Bíblia. Estamos apenas dizendo para você o que Deus disse, o que Ele deixou registrado. E acredite ou não, qualquer dia destes, Ele vai se levantar do trono, descer do céu com alarido, e os salvos ouvirão o comando do Senhor, e subiremos. E seria triste, indescritivelmente triste, se você ficasse para trás. Pense bem. Esteja preparado para a vinda do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças em oração para encerrar esta primeira parte. Nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença mais uma vez. Te damos graças pela promessa gloriosa que temos, que um dia destes o Senhor virá nos buscar, pondo fim à luta que enfrentamos neste mundo corrupto, pondo fim aos sofrimentos e à tribulação que o Teu povo às vezes tem que enfrentar. Mas reconhecemos, ó Pai, que também vai pôr fim às oportunidades que pecadores têm, os que estão presentes sem a salvação. Jamais terão outra oportunidade de alcançar a salvação. É por isto que o Senhor não veio até agora, pois a Tua palavra diz que o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas um dia aquele que há de vir virá. Pedimos a Tua bênção e esperamos que na segunda parte o Senhor continue a falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, um breve intervalo e logo continuaremos. Vamos ler mais algumas passagens do Novo Testamento, porque agora queremos ver como Deus vai continuar a sua obra aqui na terra depois do arrebatamento. Já temos observado que quando Ele descer até os ares, vai chamar os seus que são dele, vão subir ao encontro dele. Claro que naquele instante não ficará nenhuma pessoa salva aqui na terra. Todos os salvos irão. De que maneira, então, Deus vai continuar a sua obra aqui na terra? Porque, como vocês sabem, o arrebatamento não é o fim do mundo, é a
remoção daqui de todos os salmos. Como então Deus vai continuar a sua obra? Vamos ler primeiramente em 2 Tessalonicenses e o segundo capítulo. 2 Tessalonicenses, e vamos ler a partir do versículo 9. O capítulo todo é muito interessante e importante, mas para não tomar muito tempo, começamos no versículo 9, onde lemos da vinda, não a vinda do Senhor, mas a vinda do anticristo, o inimigo dele. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora vamos ler em Apocalipse, e o capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gad, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zabulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Versículos em Romanos, capítulo 9. Versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Capítulo 11. No segundo versículo, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, que fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco na minha alma.
Mas quem me diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. É só isso que vamos ler. Deus há de abençoar ricamente, mas esta leitura da sua palavra. Por ocasião do arrebatamento, todos os salvos deixarão esta terra. É bom lembrar disso. Nenhuma pessoa salva será esquecida. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, se você realmente pertence a Ele, você irá. Mas da mesma forma, podemos afirmar que nenhuma pessoa que não seja verdadeiramente de Cristo irá. Não é tudo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Não basta dizer eu sou de Cristo. Não é aqueles que dizem ser de Cristo que vão encontrar com Ele. Aqueles que realmente são dele. Não aqueles que querem ir, mas aqueles que estão preparados. Lembra da parábola das 10 virgens? Conta aquela parábola de 10 pessoas que se destacaram das demais. As demais pessoas não tiveram nem interesse na vinda do noivo, que representa a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas entre as muitas que não tiveram nem interesse, havia 10 que saíram para encontrar com Ele. 10 pessoas que estavam com vontade e fizeram um esforço para encontrar com este noivo. Mas você conhece bem a parábola, apenas 5 encontraram com Ele. 5, apesar do esforço e apesar da vontade, não encontraram. E com isto o Senhor está dizendo para nós que no momento do arrebatamento, nem todos que pensam que vão irão. Depende de pertencer ou não a Cristo. Se você realmente pertence a Ele, se você é salvo, você irá. Se você não pertence a Ele, pode pertencer a uma igreja, mas não é isso que vai salvar. Se pertencer a Cristo, você vai. E se não pertencer a Cristo, não vai. Agora, já que todos os verdadeiros cristãos vão deixar a terra naquele dia, o que vai acontecer depois? Será que Deus ainda tem algum propósito para este mundo? Ou será que Ele já lavou as mãos e não quer fazer mais nada? A Bíblia deixa bem claro que o arrebatamento não é o fim. É o fim do testemunho da igreja aqui. A igreja vai embora, mas Deus vai continuar operando neste mundo. Já notamos ontem como haverá um intervalo de pelo menos 7 anos. 7 anos depois do arrebatamento, o Senhor virá à terra. E durante estes 7 anos, a Bíblia deixa claro que haverá um tempo de tribulação e aflição neste mundo como nunca houve, desde o começo do mundo. Você acha que 1991 foi um ano difícil? Os 7 anos que hão de seguir o arrebatamento serão os piores que este mundo já conheceu. Para saber como serão, é só ler o livro de Apocalipse a partir do capítulo 6 até o capítulo 18. Aqueles capítulos descrevem o período entre o arrebatamento
e a vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. Mas, apesar de tudo, a graça de Deus ainda vai se manifestar. Deus vai o seu trabalho de salvar pecadores. Mas há certas coisas que devemos observar quanto a isto. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde começamos a leitura, lemos de certas pessoas que depois do arrebatamento não serão salvas. O próprio Deus vai fazer com que essas pessoas acreditem na mentira do anticristo. E ele explica por quê. São as pessoas que agora ouvem o Evangelho e o rejeitam. Recusam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E se o Senhor Jesus Cristo vier, enquanto essas pessoas estão nesta situação, rejeitando conscientemente o Evangelho, tais pessoas jamais serão salvas. Nós acabamos de ler em 2 Tessalonicenses 2 que essas pessoas vão acreditar na mentira do anticristo. Este anticristo, ele vai vir com muitos sinais e prodígios e maravilhas e vai enganar muita gente. E as pessoas que hoje recusam crer no Evangelho, naquele dia vão crer no engano do anticristo. Deus diz que ele, o próprio Deus, vai mandar a operação do erro para que acreditem na mentira, porque não aceitaram a verdade. Isto me autoriza a dizer a você que se você conhece o Evangelho e não aceita Jesus Cristo até a vinda dele, você será um dos seguidores do anticristo. Se não alcançar a salvação até o arrebatamento, jamais terá oportunidade de... Não pense que depois do arrebatamento você terá ainda uma chance para ser salvo. O dia de salvação para você é hoje. E esta porta de salvação permanecerá aberta para você até que Cristo voltar, ou até você morrer. Uma vez que ele vier para arrebatar os seus, você não terá mais oportunidade. Mas há pessoas no mundo hoje que não conhecem o Evangelho, que não estão ouvindo a verdade do Evangelho e, portanto, não estão rejeitando conscientemente. E depois do arrebatamento, tais pessoas ainda poderão ouvir, porque o Evangelho será pregado depois do arrebatamento. Mateus capítulo 24 diz que este Evangelho do Reino tem que ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Depois do nosso arrebatamento, Deus vai mandar servos dele para pregar o Evangelho, e vão pregar, apesar da aflição terrível daqueles dias, apesar da tribulação e apesar da oposição do anticristo e da besta, eles vão pregar e vão evangelizar o mundo inteiro. Mas quem são? De onde vêm estes pregadores? Já que no arrebatamento todos os salvos vão embora, quem vai pregar? Não fica ninguém. Foi por isto que eu li aqueles versículos em Romanos e também em Apocalipse. Vamos começar em Apocalipse.
No capítulo 7, vemos como Deus vai selar 144.000 servos. Se tivéssemos lido o livro de Apocalipse até então, poderíamos ver que os capítulos 4 e 5 mostram uma cena celestial lá no céu, depois do nosso arrebatamento. O capítulo 6 começa a mostrar o que vai acontecer aqui na terra, como Deus vai mandar juízos, castigos sobre este pobre mundo. Quando ele entra no capítulo 7, ele volta atrás, cronologicamente, para mostrar o que ele fez antes de mandar os castigos. Ele mandou segurar os ventos para que não danificassem nem o mar, nem a terra, nem as árvores, que não fizesse dano algum, até que ele tivesse selado os seus servos na sua testa. Logo no começo, depois do nosso arrebatamento, Deus vai selar 144.000 servos dele. Ele diz que vai selar na sua testa. Quando chegamos no capítulo 14, lemos destes 144.000 outra vez, e diz que na sua testa tem o nome do Cordeiro Jesus e o nome de Deus. Ele não diz se será um sinal visível, eu creio que não. Mas em todo caso, é um sinal que Deus vê. Sabe que Deus colocou um selo em você, se você já é salvo? Nós também somos selados, mas não é um selo visível na nossa mão, no nosso rosto. Ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando nós cremos, Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Ele colocou em nós o Espírito Santo, e este Espírito é o selo que indica que somos propriedade dele. E quando ele vier, subiremos para encontrar com ele, porque pertencemos a ele. De alguma forma, ele vai selar 144.000 depois do nosso arrebatamento. Quem são? Serão judeus, israelitas, da nação de Israel. Ele até entra em detalhes para especificar exatamente de onde vem. 144.000 do povo de Israel, sendo 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gad, e assim por diante. São 12 tribos em Israel, e 12.000 de cada tribo dá o total de 144.000. Parece uma coisa estranha, mas quando você lê a Bíblia um pouco, logo percebe que não é tão estranho. Deus tem feito coisas semelhantes no passado. Você lembra como acabamos de ler em Romanos a respeito de Elias? Nos dias de Elias, o pecado parecia que já tinha vencido. Elias perdeu o ânimo, pediu para morrer. Ele disse: ó Deus, não adianta eu viver mais, tire a minha vida. Ele disse: eu tenho estado zeloso pelo teu nome, eu tenho servido fielmente, pregando a tua palavra, falando para este povo, mas só eu fiquei, não tem mais ninguém, e eles querem me matar, não tem mais nenhum servo teu.
Assim Elias pensou. Mas acabamos de ler em Romanos que Deus falou com ele, disse Elias: eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho para Baal. Havia 7.000 que Deus havia reservado para si. E Elias não sabia. Assim será depois do nosso arrebatamento. Entre o povo de Israel, Deus terá reservado para ele 144.000. Até o momento do arrebatamento, esses homens não serão salvos. Não é difícil entender como isto poderá acontecer no dia de hoje. Há muitos judeus do povo de Israel, tementes a Deus, que estudam o Velho Testamento, nem olham para o Novo, porque não acreditam em Jesus Cristo. Pensam que Jesus Cristo era um falso. Foram ensinados assim. E estão lendo e examinando o Velho Testamento e querendo continuar com o judaísmo do Velho Testamento. São homens sinceros, crentes em Deus, mas não são salvos porque não conhecem a Jesus Cristo. Diretamente do céu lançou mão daquele homem, Saulo de Tarso, que antes era um judeu fanático, conhecedor do Velho Testamento. Num instante viu a realidade, se arrependeu e creu em Cristo, e a partir daquele momento levou o Evangelho para o mundo inteiro. Assim será depois do arrebatamento. Só que depois do arrebatamento não será um judeu fanático, sincero, que Deus vai salvar, mas serão 144.000 deles. Imagine o impacto neste mundo se amanhã saíssem 144.000 Saulos de Tarso para pregar o Evangelho, convertidos por Deus. É isto que vai acontecer. E eles vão evangelizar o mundo inteiro num prazo de menos de 7 anos. Vai ser difícil. O anticristo vai se opor, a besta vai fazer de tudo para impedir, mas por outro lado haverá vantagens. Podemos ver como Deus está preparando o seu povo no dia de hoje. Não é à toa que a nação de Israel é uma nação dispersa entre todas as nações do mundo. Existem judeus hoje que são brasileiros de nascimento. Existem judeus hoje que nasceram na Europa, na América do Norte, na Ásia. Em todos os países do mundo existem judeus. E entre eles há pessoas sinceras, porém enganadas, que estão com todo o coração buscando a Deus. E se o arrebatamento acontecesse agora, Deus poderia abrir a mente destes judeus amanhã e haveria 144.000 deles. Alguns aqui no estado de São Paulo, outros em outros países, e começariam imediatamente com o seu trabalho de pregar o Evangelho do Reino de Deus para evangelizar o mundo. Assim que vai começar a pregação depois do nosso arrebatamento. Eles vão iniciar o trabalho. E os que vão se convertendo através da pregação deles vão continuar a participar no trabalho. E em menos de 7 anos, eles vão evangelizar o mundo inteiro. Porque antes de vir o fim, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Mateus 24. Agora, para terminar, eu
gostaria de aproveitar este momento para deixar a vinda do Senhor um pouquinho de lado, para pensar nestes pregadores do futuro, dar uma exortação com os irmãos. Vocês sabem que quando Jesus Cristo partiu para o céu, Ele deixou aqui um pequeno grupo de discípulos. Perante o mundo eram pessoas inexpressivas, não tinham grande influência, eram pessoas da classe operária, não tinham muito dinheiro, não tinham organização nenhuma, e Ele deixou uma tarefa com aquele pequeno grupo: pregar o Evangelho a toda a criatura e de fazer discípulos no mundo inteiro. E eles cumpriram a tarefa. Colossenses capítulo 1, Paulo diz: este Evangelho já foi pregado a toda a criatura debaixo do sol. A primeira geração de cristãos cumpriram a tarefa. Numa futura geração, talvez no dia de amanhã, estes 144 mil judeus, num prazo de menos de 7 anos, enfrentando dificuldades e perigos e perseguições terríveis, eles vão cumprir a tarefa. E hoje, eu não sei quantos cristãos verdadeiros estão no mundo, mas tenho plena certeza que são muito mais do que 144 mil. Não estamos enfrentando perseguições, temos muitas facilidades, carros, aviões, meios de comunicação, é tão fácil. E a tarefa não está cumprida. Milhões e milhões nunca ouviram o Evangelho no dia de hoje. E na vinda do Senhor, o nosso serviço será avaliado, como vimos ontem à noite perante o tribunal de Cristo. Na vinda do Senhor, eu tenho certeza absoluta que meu Senhor dirá para aqueles cristãos do primeiro século: bem feitos, servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que um dia, antes do milênio, Ele vai dizer para estes 144 mil da tribulação: bem feito, servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. Mas eu não sei o que Ele vai dizer para os cristãos do século XX. O que Ele vai dizer para nós, que não cumprimos a tarefa. Multidões no mundo de hoje não conhecem o Evangelho. E eu me atrevo a dizer que muitos em São Joaquim da Barra não conhecem o Evangelho. Conhecem uma mensagem falsificada, mas a verdade não conhecem. Nunca esqueço uma vez que cheguei numa casa para convidar os moradores para vir numa pregação do Evangelho, morando pertinho de uma casa de oração, nunca tinham entrado, nem quis entrar. Para encurtar a história, depois de algum tempo aquela pessoa começou a frequentar, depois se converteu. Sabe o que ela me disse? Disse: olha, toda a minha vida assisti tal igreja evangélica. Muitas vezes passei na frente desta casa de oração, conheço os crentes a vida inteira, conheço eles desde que nasci. Mas até estes dias, eu nunca sabia que eu precisava ser salvo pela fé em Cristo.
Só agora que entendi e aprendi a mensagem do Evangelho. E quantas pessoas em São João não conhecem, nos conhecem, nós nunca falamos para elas, não cumprimos o nosso dever. E na vinda do Senhor, iremos te responder. Amanhã, se Deus permitir, pretendo considerar as condições aqui na terra por ocasião do arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus à terra. Poderemos, se o tempo permitir, considerar as condições políticas, sociais, religiosas, como será o mundo na vinda dele. Amanhã, se Deus assim permitir.